Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Este salmo foi escrito por Davi na ocasião em que ele fugia de seu filho Absalão. Imagine a dor de um pai ao ter que fugir da ira do seu próprio filho. Absalão tomou o trono de Davi e cometeu verdadeiros absurdos para alcançar esse objetivo. Seus desígnios foram tão perversos que nem a vida do seu idoso progenitor seria poupada. As tragédias familiares fizeram da casa de Davi um espetáculo para todo Israel e motivo de escárnio na boca dos que diziam do rei: não há em Deus salvação para ele. O versículo 1 diz: Senhor, como tem se multiplicado meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. O pai aflito, com o coração despedaçado, reclama diante de uma multidão de inimigos. A conspiração estava se fortalecendo e o povo vinha aumentando com Absalão, enquanto as tropas de Davi diminuíam constantemente. Senhor, quantos são meus adversários? Esta é uma exclamação de espanto perante a dor que deixou o pai fugitivo pasmado. Quantos são meus adversários? O versículo 2 diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Quando o crente questiona o poder de Deus, o seu interesse pelo poder, a alegria jorra como sangue de veia perfurada. Esse versículo é verdadeiramente uma punhalada ferina. O Filho de Deus fica apreensivo só de imaginar perder a esperança da ajuda de Deus. Da mesma forma, Davi, quando se aproximou de Deus para relatar o que os seus inimigos diziam a seu respeito. Mas a resposta da alma é: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aleluia. Davi confessa a sua confiança em Deus. Tu, Senhor, és escudo para mim. No original, a palavra significa mais que escudo. É um broquel, proteção circular que envolve inteiramente o homem, acima, abaixo, em volta e dentro. É uma proteção completa. Deus, o escudo do povo, refreia dardos de Satanás abaixo e tempestades de provações acima, acalmando tempestades interiores. O salmo continua: tu és minha glória.
Apesar do desprezo, Davi vê triunfo vindouro por Deus. E ele continua: o que exalta a minha cabeça. Deus com certeza elevará Davi. Em meio à tristeza, Deus trará alegria e ações de graça. O versículo é uma triunidade divina de misericórdia, defesa, glória e alegria. Versículo 4: com minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu desde o seu santo monte. Ele ouviu-me. Já ouvi pessoas dizerem em oração: Tu és o Deus que ouve as orações e o Deus que responde às orações. No entanto, esta expressão é redundante, pois, de acordo com a Bíblia, quando Deus ouve, Ele já está respondendo. Versículo 5: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não seria improdutivo fazer algumas considerações sobre o poder sustentador manifestado em nós durante o sono. O fluxo sanguíneo, a expansão, a contração dos pulmões, entre outros processos, continua mesmo quando a ameaça da morte parece próxima. Versículo 6: não temerei das milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Independentemente da natureza dos nossos opositores, sejam inúmeros como legiões, poderosos como os principados, astutos como serpentes, cruéis como dragões, ou malignos como a maldade espiritual, sua vantagem é superada. Eles podem ser o príncipe dos ares, mas quem está em nós é mais forte. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo. Somos mais que vencedores. Versículo 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Levanta-te, Senhor. Esse é um modo comum na Bíblia de invocar Deus para manifestar sua presença e poder, seja em ira ou em furor. O meio de um antropomorfismo descreve-se os intervalos dessas manifestações, como um momento de inanição ou soneca, dos quais clamamos por seu despertar. Salva-me até de mim mesmo, pois afirmo que em Deus não há ajuda. Salva-me das minhas dúvidas, salva-me dos temores. Salva-me, salva-me, meu Deus. Aquele que é meu por aliança e compromisso, de quem busco libertação e proteção. Salva-me, Senhor. Tu és este, de quem eu busco aliança e proteção. Essa confiança é respaldada na nossa vida pela experiência que nós temos com Deus. Essa linguagem parece ser retirada da comparação de seus inimigos com bestas selvagens, quando eu falo quebra os dentes dos meus inimigos. É a ideia de que Deus os desarmou como alguém faria com o leão ou tigre, quebrando os dentes. Os ossos da bochecha denotam o osso no qual os dentes são colocados. E ferir isso é desarmar o animal. E quebrar o dente dos inimigos é desarmar o inimigo. É o clamor do salmista, para que Deus desarme seus inimigos. Como Deus havia desarmado seus inimigos em tempo passado, o salmista esperava que ele fizesse a mesma coisa agora. E ele convocou-os com confiança. Versículo 8: a salvação vem do Senhor sobre o seu povo, seja a tua bênção. Os santos não são abençoados apenas quando compreensivos, mas também como viajantes são abençoados antes de serem coroados também. Isso pode parecer um paradoxo para a carne e o sangue. Aquele repreendido e difamado é assim o abençoado.
Davi entendeu que muitos líderes arrogantes têm negado. A segurança de uma nação não depende do tamanho do seu exército, nem da sofisticação tecnológica de suas armas de guerra. Deus exerce domínio sobre todas as nações. O salmista, concluindo, sempre encontrou forças em Deus em situações desfavoráveis, porque reconhecia o tamanho das dificuldades, sem menosprezar o poder e a grandeza do seu Senhor. Que Deus te abençoe.